O olhar da Miranda sobre espiritualidade é o tema da live class de hoje. E se essa é a sua primeira live comigo, eu já te indico a pegar papel e caneta, porque as minhas lives não são simplesmente um bate-papo. São verdadeiras aulas sobre os assuntos que eu me proponho aqui, mas eu não vou falar sobre espiritualidade pela visão de uma filósofa, de uma terapeuta, ou seja lá o que for. Eu vou falar para você o olhar da Miranda sobre espiritualidade. Como eu, como autora e escritora, vejo esse tema. Então já pega papel e caneta porque vai ter muita coisa, muito insight para você não perder isso. E também te convido a assistir essa live pela segunda vez. Isso potencializa o seu aprendizado por um simples motivo. A primeira vez que você ouve algum conteúdo ou você lê algum conteúdo, tem muita conversa da sua mente com você, além daquilo que você está interagindo. Pela segunda vez, essas conversas silenciam e você consegue ver além daquilo que você viu na primeira vez. Por isso que quando você lê um livro pela segunda vez, você percebe muito mais vieses, então eu te convido a repetir essa live depois que ela terminar, porque ela vai ficar salva. E se você ainda não assistiu as lives anteriores que eu já fiz, tem um destaque na minha bio só sobre elas, inclusive sobre temas fantásticos como amor próprio, poder pessoal e tantos outros que vão te mostrar o meu olhar de uma forma bem diferente e que pode facilitar muito essa redução da sua obesidade mental. Obesidade mental, eu falo em todas as lives, é você saber muito. Afinal de contas, talvez você já saiba muito sobre espiritualidade e todos os temas que eu falo aqui. Só que talvez você não tenha conseguido, de fato, executar, colocar em prática na sua vida. E é isso que eu vou ensinar a você. É isso que eu ensino também no método Live Book aplicado ao meu 5º livro, seja um assunto que você domina, sobre inteligência emocional, estado pleno de presença e algo que dei o nome de inteligência sedutora. Terminado o nosso preâmbulo, quero dar as bem-vindas às pessoas que estão por aqui. A Cícera da fanpage, a minha fã número 1, que me conhece desde a época do primeiro livro, lembrando que eu nunca sonhei em ser escritora, lembra? E ela assistiu a uma das minhas primeiras lives, se não a primeira live, e desde então a gente tem uma proximidade muito legal e ela me ajuda em todas as lives por aqui, interagindo com vocês, interagindo comigo, fazendo perguntas inteligentíssimas. Então eu quero dar as boas-vindas a ela e dar as boas-vindas a quem tá chegando por aqui, que já é minha seguidora, que já é minha leitora. Olha a Jenny, que legal. A Jenny tá sempre por aqui também, seja bem-vinda. E quero dizer para você que se você tem alguma pergunta sobre o tema ou alguma pergunta que você queira fazer para mim, é só fazer por aqui porque eu vou acompanhando vocês conforme eu for falando, dá as pausas, eu dou uma observadinha aqui para ver quem tá fazendo perguntas. Vamos ao tema então, para não ficar muito enrolado. Bom, espiritualidade. O que é espiritualidade? Segundo a minha visão e algumas pesquisas que eu fiz, a espiritualidade nada mais é do que uma busca para o sentido da nossa vida. Uma busca do propósito. Essa sensação de uma necessidade de conexão consigo mesmo e com algo maior do que você. Essa sensação de que existe sim uma força maior do que nós que rege a nossa vida, que rege tudo que existe à nossa volta, as pessoas que estão próximas de nós. E conforme você vai percebendo que isso existe, vai fazendo cada vez mais sentido não apenas a sua vida, mas o propósito de você estar aqui fazendo aquilo que você está fazendo aqui neste momento. Eu acredito que a espiritualidade é uma das ferramentas que mais nos ajuda a praticar o que eu falo no meu 5º livro, seja um assunto que você domina, de uma forma única, que é o estado pleno de presença. Afinal, as suas emoções vão estar sempre tentando sequestrar você ou para o passado, pensando naquilo que não foi, nas frustrações do que deveria ter sido feito, na sua culpa. Culpa é uma live que foi feita por último e tá muito legal, assista depois. Ou seja, aqueles sentimentos sabotadores da sua vida que te prendem ao passado, mas também os sentimentos sabotadores da sua vida que te levam ao futuro que ainda não aconteceu. A ansiedade pelo que você tem que fazer, pensando naquilo que você não fez, que você já deveria ter conquistado, que não chegou lá. A espiritualidade te ajuda a praticar esse estado pleno de presença, fazendo com que você se mantenha no único momento que realmente faz sentido para você, que é o agora. Afinal de contas, o passado já foi e te trouxe até aqui, mas já não existe mais. E o futuro, a Deus pertence, literalmente a gente não sabe o que vai ser.
Então, por mais que a gente tente projetar o futuro, lembrando de finanças comportamentais, toda projeção futura sempre vai ser de algum conhecimento passado. E lembrando dessa parte de inteligência emocional, as nossas emoções nada mais são do que registros daquilo que já foi. Por isso que é tão difícil algo chamado cocriação, que também é uma live que eu fiz, que tá salva. A gente tem dificuldade dessa cocriação porque nós baseamos o nosso futuro naquilo que a pessoa que nós somos hoje conhece através do que já foi. E aí tem muita ignorância. Ontem eu estava conversando com uma grande amiga minha e nós estávamos falando sobre isso. A gente tem mais ou menos o mesmo time nessa parte de espiritualidade, de cocriação, do que a gente acredita da vida, das nossas crenças, do que nos inspira, do nosso propósito, enfim, e nós temos trocas riquíssimas. E eu disse para ela que quando eu comecei o lançamento dos meus livros, lá atrás, eu participei de uma live em que o pessoal perguntou para mim, Miranda, qual é o teu maior sonho hoje? Eu disse, olha, eu gostaria de vender mais de 100 milhões de cópias dos meus livros no mundo. Essa pessoa, como a gente estava falando nesse tom de espiritualidade, disse, nossa, mas você já usou o verbo errado, porque você falou, eu gostaria. Dentro da cocriação, você precisa colocar isso como já sendo certo para você. Como você já tendo isso no momento presente. E aí eu disse para eles assim, mas e se não for através da leitura que eu vá chegar lá? E se essa força maior do que nós tiver algo maior para mim, que eu não imagino? Por exemplo, imagina você que está assistindo essa live agora. Qual é o salário que você gostaria de ter hoje? Para ter a vida que você gostaria hoje, agora, nesse momento? 5 mil, 10 mil, 100 mil? Imagina isso hoje. Mas você não sabe se no futuro algo maior está reservado para você. Que carro você gostaria de ter hoje? Será que no futuro você não tem reservado para você um carro ainda melhor do que esse? O que o futuro nos reserva, muitas vezes nós não sabemos. Por isso que a cocriação, naquela live, eu falei tantas vezes de deseje, queira. Mas lembre-se que qualquer desejo, qualquer querer vem da falta, porque significa que você não tem. E se você não tem, talvez você esteja vibrando na escassez. E se você está vibrando na escassez, a possibilidade de você não ter isso aumenta. Deseje e queira, mas desapegue disso. E aí vem outro contexto, outro conceito da espiritualidade, o desapego. Porque quando você se volta para a espiritualidade, por mais que você tenha, você começa a praticar o desapego do passado, o desapego do futuro, o desapego daquilo que não é mais seu. Mas cuidado, eu não estou falando necessariamente de desapego material, porque por muito tempo a espiritualidade se confundiu com religião e dentro desses dois paradigmas nos foi colocado que você ter dinheiro, que você ser uma pessoa próspera e abundante ia contra as religiões. E isso contra o que Deus queria para você. E isso aconteceu porque pessoas pobres, sem dinheiro, são pessoas mais facilmente manipuláveis e essas religiões precisavam de você facilmente manipulável. Precisava de um ser humano facilmente manipulável para poder coordenar, porque religião e política sempre estiveram muito próximas. A gente já vai falar sobre religião. Além disso, espiritualidade, além dessa conexão com algo maior, com uma conexão consigo, com esse estado pleno de presença, com essa busca do sentido, admitir que existe algo maior do que nós, que está coordenando as nossas vidas, e isso faz com que a gente tenha um certo conforto. Porque, de certa forma, a gente terceiriza. Então, cuidado para a espiritualidade não estar sendo usada para você para terceirizar. Deus vai prover, Deus vai fazer. E aqui eu quero contar uma história. Reza a lenda que tinha um senhor numa grande inundação, em cima de um grande prédio, lá no último andar, e aquilo tudo inundado, a cidade toda inundada. E passou um barquinho dizendo, senhor, vem pra cá, vamos, né, o senhor precisa se salvar. Não, Deus vai me salvar. Aí passou o helicóptero, não, Deus vai me salvar. Passou não sei o que, não, Deus vai me salvar. O velho morreu. Chegou no céu, ele disse pra Deus, mas vem cá, você não ia me salvar? Ele disse, cara, eu mandei um helicóptero, eu mandei o outro cara, eu mandei o bote, eu mandei o barquinho, você não se salvou porque você não quis.
Isso significa que a gente precisa fazer a nossa parte para que Deus, ou seja, a força que você acredita, Jesus Cristo, Buda, Yansan, seja o que for que você acredite de espiritualidade, que represente essa força máxima, o universo, ou seja lá o que for, faça parte dele. Se nós não fizermos a nossa parte, não tem como resolver a outra parte. E você já deve ter ouvido uma outra máxima também. Quanto mais eu trabalho, quanto mais eu me dedico, sentido do trabalho não de esforço, mas de dedicação e comprometimento. Vou repetir. Sentido de trabalho não de esforço, mas de dedicação e comprometimento. Quanto mais eu me dedico, quanto mais eu me comprometo àquilo que eu me propus a fazer, às pessoas com as quais eu me comprometi, quanto mais eu me comprometo e me dedico a mim mesma, aos combinados feitos comigo, mais sorte eu tenho. É ou não é? Vamos ver aqui se temos alguma pergunta até então. Bem-vinda, amore! Ai, olha só, a Ju tá por aqui, que delícia. A Dani acabou de chegar, a Lu também. Se vocês tiverem alguma pergunta, se tiver alguma pergunta, vai mandando por aí também, que eu já vou respondendo pra vocês aqui. Além disso tudo que eu falei, do que significa espiritualidade, ela tem um outro viés que eu quero explorar agora. Que ela pode ou não estar conectada à religião, no sentido, a religiosidade que eu falei, e, portanto, eu quero mostrar as diferenças entre ambas, entre a religiosidade e a espiritualidade. E isso, inclusive, é uma pergunta que as pessoas sempre fazem por aqui. Qual é a minha religião? Eu, Miranda. Porque eu falei em Paris Saint-Eiffel sobre muitas coisas. Eu falei de uma forma muito aberta sobre Deus, de uma forma muito aberta sobre meditação, coisas que muitas vezes eu não segui uma única linha de religiosidade, não segui uma única religião. Eu falei sobre vidas passadas, que seria contra o que o cristianismo, por exemplo, prega, mas ao mesmo tempo eu encerro o Sansara, os ciclos da evolução, com a frase icônica do Pai Nosso, e que seja feita a vossa vontade. E eu quero dizer para você o que eu sempre falo sempre respondo quando vem essa pergunta. Qual é a minha religião? Onde Deus estiver, eu estarei. Desde que seja o Deus genuíno que eu acredito, sem julgamento, sem comparação, sem dogmas e sem crenças limitantes que façam com que eu permaneça numa versão não evoluída de mim. Mas o Deus que me leva para a evolução de mim mesma, não em relação a ninguém, não está relacionado a mais ninguém. Aliás, o mergulho para dentro só é feito por você. E aqui está uma grande diferença entre religião e espiritualidade. Enquanto a religiosidade, a religião, você tem um guru, você tem um mestre, você tem uma pessoa orientadora de onde você pode chegar. A espiritualidade, o guru, o farol, é você mesmo. E é por isso que a espiritualidade é tão desesperadora, porque você não tem um comparativo, você não tem uma determinada referência, você se autorreferencia. Você se torna a sua autorreferência. Não tem alguém te dizendo que isso é certo ou que isso é errado. Você pode conversar com as suas amigas que estão no mesmo caminho que você, mas eu sempre digo pra você, cuidado ao pedir a opinião alheia, porque as pessoas sempre vão dar a opinião segundo o que elas julgam de quem você foi, porque hoje talvez ela já não te conheça mais, o que elas julgam daquilo que ela aprendeu ao longo da vida dela, de quem ela é e daquilo que ela daria conta de fazer. O que ela julga de todo o contexto que ela está observando, que não necessariamente seja a realidade. Inclusive, lembra quando eu postei uma série de stories falando a respeito de qual roupa escolher para ir numa determinada festa? E eu levei vocês a uma determinada resposta. E depois eu mostrei que a outra resposta era a correta. Por quê? Porque você não tinha tanta informação. E se você não tem tanta informação, como é que você quer dar opinião em relação à vida do outro? Como é que você quer que o outro mude se você não é capaz de mudar a si mesmo? Você não é capaz de cuidar o que você coloca na boca, controlar o que você come. Olha a prepotência do ser humano. A gente precisa ter muito cuidado em relação a dar opinião ou a receber opinião. E em relação à espiritualidade, você pode ter sim essa autorreferência, e você pode, junto dessa autorreferência, ter referência de outras pessoas. Ou um guru, alguém que você vai ler, uma pessoa que você vai conversar, pessoas que você vai assistir aqui no Instagram e outras redes sociais também, que te ajudem nesse caminho. Mas no final das contas, você começa a perceber uma autorresponsabilização muito grande. Sabe por quê?
Porque dentro da espiritualidade pura, nós costumamos dizer que Deus está aí, ó. Dentro desse serzinho perfeito que é você. Ou, como eu digo, você sendo um assunto que você domina. Não que a religião domina, que o padre domina, que o pastor falou, que o cara que fez a incorporação aquele médium diz. Não, é você dentro daquilo que você se referencia, da vida que você almeja, da forma que você é. Só que é mais fácil quando a gente terceiriza, né? E é mais leve. Por isso que o caminho da espiritualidade, especificamente, ele é muito desesperador. Ele é doloroso. Ele é muito difícil de ser trilhado. Inclusive, uma das minhas alunas falou pra mim, Miranda, eu tô de saco cheio desse negócio de espiritualidade, não aguento mais falar nisso, porque é um saco isso aí. A gente faz, quando é que eu vou chegar na minha melhor versão? Quando é que eu vou chegar nesse momento? Eu disse, nesse plano, nesse lugar aqui, nesse planetinha Terra? Nunca, amor. Esquece isso, porque se você tivesse chegado na sua melhor versão, tu já tinha subido. Sabe qual é a nossa maior incumbência aqui pelo olhar da Miranda, tá? Sem prepotência alguma de querer me meter em campos que não são meus. Pelo meu olhar, a nossa incumbência aqui é tentar entender a nós mesmos, controlando aquilo que nós temos dentro e abnegando completamente do que está fora. Ou, como diria o estoicismo, controlando o que você controla e deixando de lado aquilo que não tem controle, aquilo que não está sob sua responsabilidade, suas mãos. Aliás, a quantidade de pessoas que dizem, como é que eu posso ajudar fulano? Como é que eu posso fazer por ciclano? Tadinho do Beltrano. Você tá fazendo por você, meu amor? Ou esse olhar para fora para ajudar o outro é apenas uma fuga de dentro travestido de algo chamado altruísmo? Vou repetir. Essa sua fuga para fora, para não olhar para dentro, para não olhar para si, para não encarar as suas sombras, ou como eu digo em Paris Saint-Eiffel, os seus lobos, travestido de altruísmo. Você se preocupa com o outro para não se preocupar consigo. Entendeu agora? Fez sentido? Faça essa análise, faça essa reflexão. Escreva aí no seu caderninho. Até onde a minha preocupação com o outro é uma fuga para mim e responda. Uma fuga de mim e responda. Uma fuga daquilo que você deveria estar olhando do que é seu, não do outro. Lembre-se do grande paradoxo que eu falo sempre. Você não precisa de ninguém. Só que você não existe sem que o outro exista. Antes de continuar a diferença entre espiritualidade, porque tem mais coisa, tá? E religião. Tem uma pergunta aqui. A espiritualidade pode existir sem nenhuma prática ou ela sempre exige ação concreta no mundo real? Uau! Que pergunta, hein? A espiritualidade pode existir sem nenhuma prática ou ela sempre exige uma ação concreta no mundo real? Vou responder segundo a obesidade mental. Saber muito nada significa se você não praticar. Aliás, talvez eu sentando com vocês aqui, se vocês estivessem na minha cadeira do lado, talvez você falasse sobre espiritualidade, sobre religião ou qualquer prática dessa religiosidade, do que a gente crê em relação a um propósito. Talvez você me desse uma verdadeira aula sobre espiritualidade. Mas será que você tem praticado? O conhecimento só gera ansiedade e frustração se ele não tiver prática no dia a dia. É isso que essa minha aluna estava sofrendo quando ela disse para mim assim, Miranda, eu não aguento mais esse negócio de espiritualidade. Porque ela faz 382 mil cursos, ela tá sempre estudando, ela tá colocando muita coisa na cabeça e ela não tá sabendo para que lado correr quando é para praticar. Não sei se você já ouviu essa história, mas se você não sabe para onde ir, qualquer vento serve para levar o seu barquinho. E vai levar para onde, hein? Você vai continuar sendo um assunto que os outros dominam ou você vai dizer assim, não, eu quero seguir tal coisa, de tal forma. Não que você esteja negando qualquer outra possibilidade, isso seria ignorância, mas você observa as outras possibilidades, mas continua firme e forte nas suas convicções. Eu tenho um sério problema, pessoalmente mesmo, Miranda. Quando eu tenho uma convicção, eu sou tão firme, tão forte com isso, que as pessoas ao meu redor, elas acabam se sentindo como se eu tivesse uma blindagem em relação a isso. Não tem muita entrada. Só tem entrada para quem eu realmente deixo, para quem eu realmente permito. Só que, se você me der um argumento válido, na hora, eu volto atrás. Ou seja,
A firmeza, a convicção dos seus valores, daquilo que você acredita e daquilo que você segue, precisa ser muito real para você. E você só consegue ter essa firmeza se você praticar de fato no seu dia a dia. Se não, você já tinha subido. Porque é lá que você sabe muito e que você talvez nem precise praticar, porque você vem ensinar os ignorantes que somos nós aqui, né? Quem tá nesse planetinho. Aliás, deixa eu falar uma coisa pra você. Se você acredita que aquele guru é Deus maravilhoso, tadinho de você. Sabe por quê? Porque ninguém neste plano, neste planeta, tem mais do que alguém. Eu não sei mais do que você. Eu posso ter acesso, eu posso estar conseguindo praticar algo e, portanto, hoje estou mostrando meu olhar a respeito de algo. Mas todos nós temos acesso a absolutamente tudo. Não vista a sua ignorância como desculpa para você não ser uma pessoa que busca. A sua melhor versão você não vai ser, não, tá? Talvez a melhor versão em relação a ontem, mas a melhor versão especificamente só em outro plano. Então precisa, sim, tudo nós precisamos praticar. Uma outra colocação aqui, também um narcisismo de achar que eu sou melhor que o outro e que o outro não consegue resolver sozinho. Olha só, exatamente o que eu tava falando agora. Gente, cuidado quando você usa esse seu altruísmo, achando que você pode salvar o outro, que você pode fazer pelo outro. Faça por si, primeiro. E entenda, não existe nada em alguém acima de você que tenha mais que você e alguém abaixo que você que tenha menos do que você. Nós todos temos a mesma condição. A diferença entre nós é quem pratica, veja bem, veja só. Ou seja, coloquei aquela pergunta feita antes com a colocação da Rita agora. A gente consegue unir isso, a gente consegue trazer isso de uma forma muito vívida, muito clara para nós quando a gente faz na prática. Meu sócio do mundo dos negócios me colocou em várias frias. E eu só tenho a agradecer a ele por isso. E uma delas foi, eu tava indo para uma empresa e eu disse, cara, o que eu vou fazer lá? Eu não conheço o escopo da empresa, eu não sei o que fazer, meu Deus do céu, como é que eu vou ensinar eles um negócio que eu não sei? Ele disse, então aprenda para ensinar. Porque você aprende quando você ensina, você aprende quando pratica. Essa live eu não tô fazendo para os outros. A Cícera disse, mas esse é o seu dom, ajudar as pessoas. Aqui pra você. Você acha que eu tô fazendo essa live para ajudar você? Mentira, eu tô aqui para compartilhar a minha visão. Vai ser ajudado quem quiser. Aliás, ninguém ensina nada. Nós aprendemos as coisas. Quando você muda o sujeito em relação a aprender ou a ensinar, você se empodera daquilo que você sabe e consegue começar a praticar. Vou explicar. Eu não estou ensinando nada para vocês. São vocês que estão aprendendo através do que eu falo. Ou através de uma pergunta aqui, ou através de qualquer pessoa. Porque se você não estiver aberto ao conhecimento, pode vir quem for, a Miranda, a fulana, a Beltrana, não vai entrar. Agora, se você estiver aberto ao conhecimento, você vai passar pelo mendigo da rua, que talvez nem tenha feito uma escola, uma graduação, ou seja lá quem for. O vendedor de sonhos de Augusto Cury fala isso muito bem. O mendigo da rua, que era um dos caras mais inteligentes da face da Terra. É um livro que vale a pena ler. Tem o filme também para quem tiver preguiça de ler, mas pelo amor de Deus, deixa a preguiça de lado e vai ler, gente. Adoro quando vocês colocam esses ETzinhos aqui, eles aparecem, hein? Cuidado. É possível uma pessoa ser profundamente espiritualizada mesmo sem seguir nenhuma religião ou crença formal? Eis essa que vos fala. Eu não sigo nenhuma religião ou crença formal, mas eu me sinto a pessoa mais espiritualizada que eu conheço. E, inclusive, na cidade que eu tô agora, tem uma catedral linda, super famosa, super conhecida. E tenta abrir a mente quando eu for falar isso agora, tá? Cuidado, respira. Não seja uma pessoa preconceituosa. Quem é preconceituoso não exerce a espiritualidade. Vou repetir, quem é preconceituoso não exerce a espiritualidade, por mais missas e templos e coisa que você frequente. E eu fui na missa, pensei assim, tô chegando aqui e tudo mais. Quando eu cheguei lá, véspera de Páscoa, tava se falando muito do Deus morto, da crucificação, daquela... Aquilo começou a me trazer uma coisa tão ruim. Eu pensei assim, gente, que visão desse momento, né? Que é um momento negativo. Aliás, amanhã eu vou postar uma coisa que vai mexer muito com vocês a respeito da Páscoa. E é uma visão real. Só que eu pensei, é isso que eu quero nesse momento agora, eu dou conta disso nesse momento agora. Cuidado com onde você busca e com quem você busca o conhecimento, a sua espiritualidade, principalmente. Porque em relação à espiritualidade, o campo se abre, você está aberto, você está recebendo. Isso é muito poderoso.
tanto para o bem quanto para o mal. Observe como você se sente com aquelas pessoas, observe como você se sente naquele lugar. Cuidado com quem você traz para dentro da sua vida, para dentro da sua casa, para dentro da sua rodinha, para dentro da sua mente. Limpa isso. Como eu falo em Seja um Assunto que Você Domina, meu 5º livro sobre inteligência emocional, estado pleno de presença e inteligência sedutora, remova do anjo aquilo que não é anjo. E essa frase não é minha. Mas você vai ter que ler ou assistir as minhas lives para saber de quem é. Bom, da minha colinha aqui, vamos ver se eu falei tudo a respeito da diferença entre espiritualidade e religião. Você já deve ter ouvido uma outra coisa que fala assim: espiritualidade é o oceano, é um oceano de possibilidades. E a religião é o aquário. Por que se diz isso? Porque a espiritualidade, ela te abre, ela te amplia. A religião, ela te orienta, mas ela também pode estar te colocando dentro de dogmas, de crenças limitantes, como aquelas que eu já falei, por exemplo, de dizer que a abundância é ruim. Aqui eu quero falar de um cara que eu respeito muito, que já não tá mais nesse plano e que eu cito no Seja um Assunto que Você Domina, que é o Chico Xavier. Ele veio para este plano dentro de uma crença limitante da escassez imensa, ou seja, ele não cobrava, ele não fazia dinheiro, ele era pobre e ele era abnegado do dinheiro. Por quê? Naquela época, se ele fosse um homem abastado, rico, ele não seria levado a sério como ele acabou sendo, porque ele teve que sofrer muito para ser levado a sério. Olha a crença limitante da escassez, olha a crença limitante do esforço, do sofrimento, de você precisar trabalhar todos os dias para fazer dinheiro. Afinal de contas, isso é ser nobre, ser rico. Quem leu um livro aí do homem mais rico do mundo? Vocês lembram o nome dele? Fala pra mim quem foi. Vou deixar vocês falar. Você tem que cuidar porque essa auxílio no caminho pode estar tolhendo você de ser você de verdade. Você pode chegar lá e você pode ouvir o padre, o mentor, o guru, como chama? O pastor. Eu não sei mais quem poderia ser um mestre religioso, mas você pode estar ouvindo essa pessoa e aquilo está indo contra o que você vê para sua vida, como, por exemplo, ser uma pessoa abundante, ser uma pessoa abastada. Ter dinheiro é bom, gente, a gente tá no terceiro plano. Terceiro plano é matéria, isso aqui, ó, eu preciso comprar roupa, eu preciso comprar coisas. É claro que você não vai fazer do dinheiro o seu mentor, não é isso. Mas é respeitar essa abundância. Então essa foi um dos grandes dogmas e crenças limitantes que veio para nós através da religiosidade. De você ser uma pessoa humilde. Ser humilde nada mais é do que você não passar por cima dos outros para você conquistar o que você quer. Cuidado para você não estar confundindo humildade com uma simplicidade que não é sua. Pessoas arrogantes também são importantes, sabia? Elas ensinam amor próprio para você. Só cuidado para ela não ser arrogante a ponto de ser falsa no seu amor próprio. Aliás, todo exagero esconde uma falta, lembre-se disso. Como diferenciar uma espiritualidade verdadeira de uma espiritualidade superficial ou performática? Como diferenciar qualquer coisa que é real de algo que não é real? Aquela sensação dentro de você. O que isso traz para você? Traz conforto? Traz uma sensação de relaxamento, de encontro consigo? Ou traz um certo incômodo, um certo desconforto negativo? Porque o incômodo e o desconforto também pode estar em: caraca, eu errei, como é que eu resolvo isso? Isso te traz desconforto, não é totalmente confortável. Mas não te traz uma sensação negativa para a sua vida. E isso tem diferença. A gente precisa tentar entender o equilíbrio entre essas nossas práticas, né? De ser verdadeiro ou superficial, performática. Inclusive, existem pessoas que são performáticas na sua espiritualidade. E você olha para elas e alguma coisa não fecha. Alguma coisa não bate. Às vezes essa pessoa não tá sendo falsa para você ou com você. Ela só não tá sendo verdadeira com ela. E aí você percebe que algo não está certo, você não sabe exatamente o que, mas tem uma nota que não agrada ao seu ouvido. Esse
essa sensação, ela pode ser uma red flag, uma bandeira vermelha, que eu falo, por exemplo, no Dom Juan de Merda Nunca Mais. Pessoas abusivas e situações abusivas. Você sabe que tem cheiro de merda, você só não sabe de onde vem. No caso do Dom Juan, que eu falo especificamente do relacionamento homem-mulher, mas o homem abusivo poderia ser pai, mãe, irmão, gato, cachorro, periquito, papagaio, preto, branco, azul, amarelo. Essa pessoa abusiva, ela faz toda uma situação de enredo primeiro, gostosa, mas você sente que algo não tá, assim, não tá fechando, sabe? Você sente o cheiro de merda, mas você não sabe quem é da pessoa do seu lado. E aí quando você descobre, você já tá absorto nesse relacionamento. Aliás, o livro Dom Juan de Merda Nunca Mais tá por só R$ 9,80. Me chama no direct para você adquirir o seu ou para você dar de presente para suas amigas. Aliás, você tem várias amigas, né? Pois é. Livro seria uma ótima forma de presentear. Lembrando que essa pessoa não necessariamente precisa estar num relacionamento abusivo, tá? Ela pode identificar o abuso de longe ou inclusive porções abusivas nossas e deixarmos de lado nosso comportamento abusivo que subjuga o outro ou que pode machucar de alguma forma. Existe um sintoma, entre aspas, ou sinal claro de que alguém está crescendo espiritualmente. Como saber se estamos no caminho certo? Cara, como a gente sabe que está no caminho certo? Como diria Steve Jobs, você só consegue entender o presente e o futuro a partir dos pontos passados. Por mais que eu diga para você que o passado e o futuro te sequestram do momento presente, eles são referenciais para você. E essa é uma das formas de você saber se você está no caminho certo. Hoje, os seus resultados, a pessoa que você é hoje. Não necessariamente ainda, calma, resultados financeiros ou de onde você chegou. Mas a pessoa que você é hoje, em comparação à pessoa que você já foi, tá melhor, tá mais leve, tá mais gostoso. Tá trazendo um alívio para você. Você tá no caminho certo. Agora, você só vai saber se o dia de hoje foi o dia certo quando você cruzar o futuro. Agora deixa eu dizer uma coisa super espiritual para você. Nada está errado. Tudo vem para você, aquela velha bobagem, né? Ou como um ensinamento, ou como uma ajuda, ou como uma lição, ou como algo para agregar. Nada está errado. E eu vou usar uma cena que eu descrevi no Paris Saint-Exupéry. A trilogia sobre vinhos, viagens e desejo. Quem quiser tá só R$35. É só me chamar no direct. R$35. Os 3 livros, ou R$44, junto com o Dom Juan, tá? Essa cena que eu escrevi no Paris Saint-Exupéry, o terapeuta da Bachá, a principal personagem, pergunta pra ela o que é sofrimento. O que causa sofrimento? Como ela tá pé da vida com o marido lá, o ficante dela, o crush dela, ou qualquer coisa dela, que nem ela não sabe o que ele é dela, ela diz: o amor traz sofrimento. E ele diz: não, a resistência. Quantas situações suas no trânsito, na família, na vida, no mercado, na padaria, no seu trabalho, com seus colegas, todas as vezes que você resistiu e você insistiu, deu ruim. E quando você disse assim: eu me rendo, deu. Trouxe aquele alívio. Sabe por quê? Porque a frase do Sansara, terceiro livro dessa trilogia que eu mostrei pra vocês e que tá na oração do Pai Nosso, que você possivelmente reza, mas você não presta atenção, diz: e que seja feita a vossa vontade. Então, por que você insiste em brigar tanto com isso? Você pronuncia que seja feita a vossa vontade, você pronuncia algo que diz assim: o que você tirar da minha vida era para sair da minha vida. Tudo tá dentro do Pai Nosso, uma das orações mais rezadas independentemente da religião. E você não pratica. Entendeu por que eu digo de praticar? Saia da sua obesidade mental. Transforme a sua mente numa mente atleta, aquela que pratica de fato, aquela que coloca tudo na sua vida. Você fez um curso, pratique. Não vá para o segundo curso enquanto você não terminar de praticar esse, ou quando você não tiver já integrado isso em você. Porque você vai fazer o segundo, o terceiro, e isso vai gerando frustração, vai gerando ansiedade, porque você tem um monte de coisa para fazer e olha a fuga para fora. Você pode fugir para dentro. Você pode fugir para fora. Mas o verdadeiro mergulho para o único sentido que faz sentido é para dentro, no sentido não de fuga do mundo externo, mas da
compreensão do equilíbrio e da ressonância entre o externo e o interno. Porque aí você entra numa ferramenta que eu vou falar já já, que é quântica. Mas vamos ver se tem mais perguntas. Gabi, qual a principal trava emocional que impede as pessoas de viverem sua espiritualidade plenamente? Não sei se você já viu um desenho que mostra os cavalos como sendo as nossas emoções. E ali atrás vai ter o cocheiro, que é a mente, vai ter o corpo e tudo mais. Só que o cavalo é quem domina. Se você não é um assunto que você domina, você vai permitir que todas as suas emoções dominem você. E todas as nossas emoções podem ser travas emocionais. Nós temos uma gama emocional muito grande, mas segundo Eric Berne, que eu cito no Seja um Assunto que Você Domina, nós temos apenas 5 emoções básicas. A raiva, a tristeza, o medo, o afeto e a alegria. Considerando essas 5 emoções, delas, apenas 2 seriam positivas e as outras 3 negativas, né? O medo, a tristeza e a raiva, que seriam as emoções que mais sabotam a nossa vida se a gente não souber usá-las. Porque como eu digo no curso do Método Live Book, do Seja um Assunto que Você Domina, a raiva é propulsora, ela te leva pra frente. Quantas vezes você com raiva disse, não vou fazer, vou mostrar pra você que vou fazer. Na verdade, você não tá mostrando pra ninguém, você tem que mostrar pra você e você vai lá e faz. Olha a raiva aí, até o jeito de falar já aumenta a voz, já dá velocidade, a energia muda, você se expande, os seus chakras se expandem. Quando você fala do medo, ele faz a retração, só que o medo é maravilhoso porque ele coloca inúmeras possibilidades na tua frente. E você pode ver aquilo que você não veria se você não tivesse medo. Quantas vezes o medo promoveu não só a sua sobrevivência, que é para isso que o seu cérebro quer, por isso que o cérebro é burro, porque o cérebro não quer promover o seu propósito de vida, a sua espiritualidade da minha cola. O cérebro quer promover a sua sobrevivência. E o medo é a maior emoção usada pelo cérebro porque ela é a que mais promove a sobrevivência. Exatamente por colocar várias possibilidades. Quando você vai atravessar a rua, você olha para um lado porque é lei, né? Você tem que olhar para o lado. Lembrando que não é lei que os pedestres tenham preferência. Isso é educação do trânsito, tá? Só para avisar você. Você olha para um lado, mas daí você pensa assim, cara, pode estar vindo uma bicicleta daqui, pode estar vindo alguma coisa. Então você olha para os dois lados. Se a pessoa é muito medrosa, já vai olhando para todos os lados. E você conhece a pessoa que é mais medrosa pelo tamanho do olho dela. Olha o tamanho que tá o meu. Porque precisa enxergar muita coisa. Você conhece uma pessoa que é mais predadora, ou seja, tem menos medo, porque você quase não enxerga os olhos dela. Você conhece uma pessoa predadora porque ela olha de cima para baixo para você. E uma pessoa com medo já olha para baixo, porque ela já tá com receio e subserviência, ela tá aceitando. Só que esse sentimento tão temido, que é o medo, e eu digo que o medo tem enquanto a raiva tem o poder de se somar entre si, ou seja, uma raiva que leva a outra raiva, que leva a outra raiva, que leva a outra raiva, e várias raivinhas pequenas vão se proliferando, o medo se duplica, você tem medo de sentir medo. Só que ele te traz inúmeras possibilidades. Então ele não é naturalmente sabotador, é você que não sabe usar ele. Sim, aprenda a usar as suas emoções. E a tristeza por si, tadinha, ela é ladina. Ela chega como quem não quer nada, vai tirando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, vai tirando um prazer da vida e quando você vê, você está em depressão. A tristeza é o caminho mais rápido para dentro. Por isso que as pessoas normalmente têm uma evolução muito rápida, muito rápida ou muito significativa em momentos de tristeza muito grande. Perda de alguém, perdas muito importantes para você. Porque a tristeza faz você mergulhar para dentro, ela é introspectiva. Então ela pode ser sabotadora, mas não necessariamente. Agora vamos falar da alegria e do afeto, então, que seriam as emoções positivas. Meu Deus do céu, quem nunca se ferrou na vida por amar demais? Olha o afeto aí. Quem nunca se ferrou na vida por dizer sim quando estava no momento alegre e depois se arrependeu até a morte? Entendeu que todas as emoções podem ser sabotadoras, podem ser nossas travas emocionais que nos impedem de viver a nossa espiritualidade plena, porque a gente não sabe dominá-las? E como eu digo num assunto, seja um assunto que você domina, você consegue dominar as suas emoções? Não tente, porque você é um ser emocional. Dominar as emoções só vai fazer com que você se sinta mais frustrada, mais ansiosa, porque você não vai conseguir. Você já conseguiu dominar o seu medo? Não. Sua raiva? Não. Sua tristeza? Não. Sua alegria e seu afeto? Não. E todas as outras vertentes, as 27 emoções depois que vem disso, segundo a Universidade de Berkeley? Não. Você usa as emoções.
Aí sim você está no caminho certo, segundo o meu olhar. Falei tudo a respeito da diferença entre espiritualidade e religião. E a próxima parte aqui... não, mas antes de falar da próxima parte, que é como praticar e depois falar das ferramentas, é te dizer que a mim, só para finalizar aquele olhar para o outro, aquele olhar para vou ajudar o fulano, não existe ajuda ao próximo. Sabe por quê? Não de forma consciente, não de forma direta e objetiva. Porque você não sabe qual é o caminho do outro. Às vezes o caminho, aquela desgraça que a criatura está passando é exatamente o que ela precisava naquele momento para ter uma grande evolução na vida dela. Aí você vai lá e bota a mão. Abençoado. Com a maior das boas intenções, mas de boas intenções, você já ouviu, o inferno tá cheio, não é? Então, muito cuidado com o que você coloca na mão do outro. Guarda essa sua mãozinha aí, ó, bota no bolso e toma conta da sua vida. Como diz a Cícera, o seu dom é ajudar os outros. Eu não ajudo ninguém, já tô tentando me ajudar, que tá difícil pra caramba, que eu tenho um monte de treta aqui pra resolver os BO, tudo que tem que pagar. Tá maluco? Sabe o que eu tô fazendo? Eu tô levando uma galera a ver o olhar da Miranda. É isso. Se você se convencer, se você quiser estar aqui para ver por essa perspectiva, vem pro lado de cada ilha, vai ser super bem-vinda. Mas esse trabalho é seu, não é meu. Então não existe essa ajuda ao outro. A ajuda ao outro é uma consequência de você praticar a sua espiritualidade, que nada mais é do que olhar para si. Seja pela ajuda de alguém, ok, não vamos desmerecer o outro. Pelo contrário, vamos enaltecer as pessoas que estudam para isso, que nos ajudam em relação a isso. Mas cuidado, porque você não sabe quem é essa pessoa. Quantas pessoas nós já vimos que acabaram nos decepcionando como gurus. Deixa eu dar oi pra minha mama que acabou de entrar. Oi, Pipinha. Meu Deus, eu esqueci, vai ficar salva. Como praticar, a forma certa de praticar a sua espiritualidade. Porque você pode estar tentando e talvez você não esteja conseguindo e talvez seja exatamente porque você não acertou ainda o timing da prática. E aqui eu posso te falar porque pra mim deu certo. E começando a te dizer que pra mim deu certo. Mas não existe uma forma certa. De novo, cuidado com quem você segue e o que você segue. Siga a si, seja seu autorreferencial. Quando você passa a confiar em si, as coisas começam a dar mais certo pra você. Porque daí você é um assunto que você domina, não que os outros dominam. Isso, claro, tem o aspecto positivo de você se empoderar, de você estar no caminho e tudo mais, e tem o aspecto negativo que eu já falei. É extremamente solitário, cada vez mais você percebe que menos pessoas vão entender você. Cada vez mais você percebe que menos pessoas vão participar da sua vida. E se você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive, aula do método Livebook, de qual eu já falei, da necessidade de você remover do anjo aquilo que não é anjo, começando por pessoas, porque você não vai conseguir gerenciar mais do que 5 pessoas de verdade, e é por isso que seu WhatsApp tá sempre cheio e você não responde ninguém. É por isso que você vive correndo atrás do rabo, porque você está tentando resolver o mundo, não resolve nem a sua vida. Você e mais 5 pessoas são gerenciáveis. Se você é a média dessas 5 pessoas com as quais você mais convive, você permite que isso seja bem selecionado e não pelo amor. Ainda que o amor precise estar nessa equação, sim. Não necessariamente pelo amor. Porque tem um monte de pessoas que você ama e que não fazem bem pra você. Por isso que eu escrevi o Dom Rua de Merda Nunca Mais. Ame. Ame. Mas se afaste, se for o caso. Então, esse caminho da espiritualidade é um caminho extremamente solitário. A prática da espiritualidade, ela é, além do estado pleno de presença, trazer esse benefício, ela ajuda você a perceber as suas emoções, os seus sentimentos, que foi a pergunta que a Gabi fez antes. Entender que os sentimentos, as emoções, eles não te levam necessariamente à trava da sua vida, pelo contrário. Se você souber usar os seus sentimentos, eles podem ser as chaves que abrem as portas para você. No Paris Saint-Eiffel, eu falava dos lobos. A Bachá, minha personagem principal, ela via os lobos, as emoções como lobos, lá no horizonte, fungando pra ela, raspando o chão com as patinhas. E louca pra pegar ela. Até que no último livro, ela faz as pazes com as emoções e eles não passam de ursinhos de pelúcia, que é o que eles são. As nossas emoções não vieram para ser negativas para nós, elas vieram para dar suporte para nossa vida.
Só que você fica resistindo e lembra que o sofrimento mora na resistência. A espiritualidade real está no eu me rendo e que seja feita a tua vontade e não a minha. Você faz a sua parte, mas você faz a tua parte até onde dá. Você não se frustra por não conseguir fazer mais. Você não se sente ansiosa por não conseguir fazer mais. Você não se sente triste ou frustrada por não ter feito, por ter feito diferente, por ter feito errado, porque lá na infância, porque lá não sei aonde, porque o fulano... já começou a terceirização. A espiritualidade, a prática da espiritualidade, te ajuda a refletir sobre você dentro do mergulho para o único sentido que faz sentido de dentro, da forma correta, não é fuga do externo. É o autoconhecimento. Autoconhecimento também é uma live que tá salva, tá? Dá uma olhadinha lá. E esse mergulho para o único sentido que faz sentido de dentro foi descrito através do romance Paris sans Eiffel, que significa Paris sem Eiffel. Porque essa sua busca que nunca chega, que nunca alcança, você chega lá e parece que não te satisfaz, é você sendo Paris em busca da sua torre. E a sua torre já tá aí dentro de você. E aí você busca num guru, você busca no outro, você busca nos seus amigos, você se perde de si porque você está olhando para fora. Leia Paris sans Eiffel para começar a mergulhar para o único sentido que faz sentido de dentro. E, por último, que eu tenho aqui na minha colinha, aceitar e desapegar. O eu me rendo no sentido de aceitação do outro, de quem o outro é. Se a pessoa é um Dom Juan de merda, o que você faz, hein? Você vai lá e diz pra ele, você é um Dom Juan de merda, você não vale nada, porque não sei o que, blá blá blá, isca sachê. Ou você diz, ok, você é um Dom Juan de merda, essa é sua escolha, eu honro e aceito isso, mas você não faz mais parte da minha vida. E você não passa pano, tá? Esses dias eu chamei uma pessoa de estrupício. Chamei uma pessoa de estrupício, a pessoa que tava comigo super espiritualizada, meu noite, credo, Miranda, você falando assim da pessoa, meu Deus do céu, eu tenho que, né? Essa é uma forma de aceitar a escolha de merda dela ser uma pessoa de merda, ele é um estrupício mesmo? Não vale nada mesmo? Mentiroso, manipulador, filho da mãe, pi, todas as coisas bonitas que vocês podem estar imaginando agora, sim. Ele escolheu ser isso, gente. Ele escolheu ser isso na minha vida. Agora eu excluí ele da minha vida, tirei e botei o da honra de merda nunca mais, pronto. Ele passou a ser santo? Claro que não. Continua sendo uma pessoa de merda. Não mais na minha vida. Porque esse poder é meu. Então você aceita e desapega, não no sentido de aceitar que as pessoas vêm e façam o que você quer. Lembre-se, seja uma abelha boa, mas não uma abelha inofensiva. Precisou usar o ferrão? Vai com tudo. Com tudo. Porque ninguém disse que a gente precisava ser aqui, esse negócio da humildade, de, ai meu Deus, como é que é a história do tapa, né? Dá a segunda face aqui, nesse plano. Só Jesus Cristo, mano. Discordo de Jesus nesse momento. Discordo. Vamos lá. E as ferramentas, hein? Vou falar rapidinho delas aqui pra gente encerrar a live, porque eu disse que a live ia ser curta, mas eu sempre minto, né? Vocês sabem que eu minto sempre, duvido. Olha só, eu comecei pela meditação, mas esquece essa história de que meditação, você precisa tirar tudo da sua mente, ficar lá 1 hora imóvel, o mundo caindo ao seu redor, bomba, Hiroshima e tudo mais, explodindo e você lá impassível. Não. Não. Isso é para monges que têm treinos imensos para isso, tá? Meditar pode ser ativo, você parar e observar. Meditar é você parar e ouvir as vozes da sua mente que ficam todas gritando ao mesmo tempo e você dá lugar para elas. Isso é a verdadeira meditação. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe e a gente falou a respeito de uma prática que nós fazemos e que nós nem sabíamos, que é a segunda ferramenta que eu vou falar. Antes de dormir, nós fechamos os olhos e começamos a enxergar através dos olhos fechados. E ali vai se formando imagens, mandalas e tudo mais. Faça essa prática para você ver. Vocês sabiam, eu descobri isso essa semana, que isso é uma forma de auto-hipnose? Ela disse, por isso que eu durmo rápido, então. Eu disse, pois é, ó só. Não sabia, não. Essa é uma forma de auto-hipnose. Descobri. A hipnose é uma ferramenta também de espiritualidade para você entender um pouquinho mais sobre você. Veja, nada tá no outro. Eu tô falando da meditação, tô falando da hipnose. A meditação pode abarcar, por exemplo, o Theta Healing, que é aquele momento em que, ou antes de dormir, ou ao acordar, você tem insights maiores para sua vida.
sabe? São os grandes momentos, as grandes lacunas da sua vida de dar a sugestão para o seu cérebro do que você quer. Riqueza, amor e tudo mais. Logo antes de dormir, sabe quando você está quase pegando sono, o seu cérebro está atingindo uma determinada onda, que é chamada teta, que é usada pela Havaiana no Theta Healing, e inclusive numa meditação não necessariamente antes de dormir ou acordar, mas ela leva a esse Theta Healing, a essa onda teta do cérebro. E isso faz com que o seu cérebro fique mais sugestionável. E por isso que pessoas que atingiam, segundo ela, a onda teta e pessoas que não atingiam numa mesma meditação, as que atingiam tinham maior resultado de vida. E aí, se você começar a prestar atenção que isso é a mesma coisa de quando você tá acordando ou dormindo, é por isso que quando você volta a dormir, você tem um sonho muito mais significativo e você lembra do que ao longo da noite. Não é só porque foi logo antes de você acordar. É porque foi logo antes de você acordar que você estava numa determinada onda que é maior de sugestão. Inclusive, pessoas falam que isso pode ser premonitório ou uma lembrança passada, entre aspas, né? Dado que o tempo não existe passado, presente para o futuro. Aproveito para desejar uma feliz Páscoa a todos os amigos que estão assistindo essa pessoa maravilhosa, a qual também incluo nesse ensejo. Feliz Páscoa, feliz renascimento a todos. Amém. Que assim seja, assim é. Outra ferramenta que eu coloquei aqui é o Ho'oponopono. Quem já leu meus livros viu, esse aqui é o meu de correção, tá? Por isso que ele tá todo pintadinho. Não que isso não seja comum, mas esse aqui tá marcadinho porque eu tô corrigindo para a próxima edição. Todos os meus livros têm o Ho'oponopono, que é o Eu Te Amo, Sinto Muito, Me Perdoe, Sou Grata, que é uma ferramenta fortíssima. Eu amo, porque os meus livros são ferramentas de purificação. E o Ho'oponopono te leva ao estado zero. Você não faz pro outro. Esses dias eu tava conversando com uma seguidora minha, ela disse, eu cheguei em casa, tadinha da fulana, tava se separando, tava com dom de medo, meu Deus do céu, eu fui fazer o japamala lá, o Ho'oponopono pra ela. Eu disse, eita lá, inferno, calma. Você fez pra ela? Não, né? Você tinha que ter feito pra você. A parte em você que se compadeceu com a dor dela. A parte em você que pode atrair ou já atraiu um dom de merda e por isso você sabe a dor dela. Você se coloca nessa compreensão dessa dor. Então, o Ho'oponopono são as 4 palavras, eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata, que te levam ao estado zero. Você é nada. Você é zero. E aí vem a parte que eu tinha falado antes, que é essa consciência quântica, em que você também chega ao nada, ao zero. Você não é espaço, você não é tempo, você é ao mesmo tempo onda e partícula. Ou seja, ao mesmo tempo que você é tudo. Você está unido ao tudo, ao macro, você não é nada. Mas isso é assunto para seja um assunto que você transcenda. Outra ferramenta de espiritualidade são as religiões. Como eu falei até agora. Se você está chegando nessa live, assista novamente. Uma outra ferramenta que eu queria colocar aqui é a barra de Axis. A barra de Axis é uma técnica utilizada por alguns terapeutas que te ensina a fazer as perguntas certas. E eu adoro. Ele trabalha com pontos na cabeça de abertura energética e tudo mais. Não sei explicar direito porque eu não sou terapeuta disso. Mas eu sei as perguntas fantásticas da barra de Axis. Dê uma olhadinha nisso para você pesquisar a respeito. Aliás, perguntas certas é uma live que eu também já fiz e já gravei. Porque as perguntas que você tem feito têm gerado as respostas erradas e é isso que gera e aumenta a sua ansiedade e a sua frustração. Vamos ver o que tem aqui. Se tem aqui. Como identificar... Como identificar se uma emoção intensa durante a prática é purgação do ego ou vitimização disfarçada de misticismo? Como identificar se uma emoção intensa durante a prática da espiritualidade é purgação do ego ou vitimização disfarçada de misticismo? Tá, vamos lá. Aqui tem 2 respostas. A primeira parte é... A emoção intensa a gente já sabe, né? Já falei a respeito das emoções. Dá uma olhada depois de novo nessa live. É a parte da purgação do ego. Quando você entende que o ego está sendo, digamos assim, sublimado. Ele não está mais tendo interferência na sua vida. Nunca, tá? Porque a gente é egóico, a gente está aqui nesse plano e o ego faz parte da gente. Mas eu acredito que nesse sentido é quando o ego nos leva aos sentimentos negativos, aos resultados negativos nossos. E essa vitimização disfarçada de misticismo é essa percepção de eu sou, eu conheço, eu sei e eu levo você, mas eu não sei nem pra mim. E aqui eu quero dizer uma coisa pra você, muito cuidado com
esse disfarce místico que não passa de ego. Porque na verdade pode ser os dois. Quando você sai daquilo que é para si e você está fazendo para o outro, para obter um retorno para si, ou seja, eu faço aqui para vocês me elogiarem, eu faço aqui para vocês gostarem, eu faço aqui, eu não estou fazendo aqui para mim. Esse número aqui de quantas pessoas estão assistindo a live é um número que eu quase não olho. Porque eu faço essa live pensando se tiver 2, 7, 8, 50, 90 ou 1 milhão de seguidores assistindo a live. Não é necessariamente para vocês, mas por favor não se sintam subjugados. É o conhecimento que eu tenho e ele é irrelevante em relação a quem tá aqui. Ontem uma amiga minha me falou assim, eles chegaram pra mim e disseram assim, fulano é super importante, trata bem ele. E ela disse, exatamente, como eu trato todo mundo. Entendeu o que é ego agora? Quando você sai daquilo que é o seu natural, quando você é um assunto que os outros dominam e não que você domina. Quando você é um assunto que você domina, o que tá ao seu redor chega até você, você observa, percebe e responde, mas ele não domina você. Você observa, enxerga e responde para que isso acrescente a você, mas não necessariamente que molde você. Cuidado com quem você tem espelhado, cuidado com quem você tem feito, como disse essa minha amiga, rapport. Ou seja, quem você tem se inspirado, modelado. A palavra do momento agora é modelar. Quem você modela. Dito tudo isso, eu quero dizer para vocês que se você quiser adquirir os meus 4 livros, seja um assunto que... Paris Saint-Eiffel, a minha trilogia sobre vinhos, viagens e desejo, que é um verdadeiro mergulho para o único sentido que faz sentido de dentro. E o Dom de Merda Nunca Mais, está apenas R$ 44,00 os 4 livros. Mas eu já tenho, então dê de presente, meu amor. Para de dar de presente essas porcarias que você tem dado e vai dar de presente meus livros. Aliás, Marcelo Prudentópolis, quero agradecer porque o Marcelo dá presente pra todo mundo. Pra quem lê, tá? Porque também não adianta dar por dar. Eu quero que as pessoas leiam e gostem e tenham algum resultado. Mas esse é o meu querer também. Se vai acontecer, não se sabe, né? E pra quem quiser participar do método Livebook, não seja um assunto que você domina, é só me mandar no meu direct que eu vou mandar uma aula especial pra você. A respeito das suas crenças limitantes, a respeito das vozes sabotadoras que têm chegado na sua mente, e isso acontece desde a infância, e como você deixa de ser um assunto que os outros dominam para ser um assunto que você domina, dentro do seu amor próprio, do seu poder pessoal e dessa pessoa que você já é, mas que todas essas vozes e essas crenças têm sequestrado da sua verdadeira essência. E é isso que leva você a ser uma pessoa frustrada, com dificuldade de resultado, super ansiosa e que corre atrás do rabo o dia inteiro, sem resultados para os quais você tem se dedicado, mas que você não tem atingido. Vejo vocês sábado que vem, interajam comigo no meu Instagram e que seja feita a vossa vontade e não a minha. Bença mãe, bença pai. Tô indo. Já fui, pois é, já era meia hora, olha lá, deu 1.